Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. José Sá. Como é natural, há sempre aqui algumas perguntas, comentários, uns são mais diretamente relacionados com o orçamento, outros são indiretamente relacionados com o orçamento, mesmo depois de terem pedido ao Sr. Ministro para resolver a paz no mundo, uma pessoa fica aqui um bocado mais à vontade para ir para as indiretas do que para as diretas. Sendo o quarto grupo parlamentar, há também aqui algumas perguntas que já tínhamos para fazer, mas que entre as novidades dadas pelo Governo ou por perguntas feitas por outros grupos parlamentares, nomeadamente sobre funcionários consulares, portanto há temas que já estão tratados. Não posso deixar de fazer um primeiro comentário, de dar quase um agradecimento aos parabéns por não haver, relativamente àquilo que é o apoio à Ucrânia, qualquer tibieza por parte deste Governo, mantendo o apoio de Portugal e, portanto, deixar esta palavra de apoio neste tema. O primeiro tema que gostaria de lhe perguntar é sobre a língua portuguesa. E até porque já tinha isto aqui para lhe perguntar, e depois o Sr. Ministro, na primeira intervenção que fez, ou já numa das respostas, a certa altura vou passar a citar, anunciou que entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o da Educação e da Cultura vão apresentar uma verdadeira política da língua. E ao referir só estes três ministérios, eu continuo a achar, e aqui vou para a pergunta que trazia, que é aquilo que tem sido a linha ao longo de muitos anos, quando se fala da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, pensa-se sempre um pouco apenas como primeira língua, como se a nossa política fosse primeira língua. E nós temos falado, e até nas audições do Orçamento de Estado do anterior Governo, de para quando, e já que vão fazer uma verdadeira política da língua, portanto fica aqui uma espécie, isto é quase sugestão, que para ser incorporado nesta verdadeira política, olhar para a língua portuguesa, para além do seu valor cultural, do seu valor histórico, do seu valor social, pelo seu valor económico. E isto leva para aquilo também que é o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Portanto, a parte do ensino do português como segunda língua não pode ser descurado. E este é o apelo. Eu trazia como pergunta para ver como é que o Sr. Ministro pensava sobre isto, mas já que vamos ter este plano, e para além do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Educação e da Cultura, talvez integrar aqui o Ministério da Economia. A segunda pergunta tem a ver com a rede externa e a pergunta é muito objetiva. Sim. Pronto. Sobre a rede externa, a pergunta é muito objetiva, é entre consulados, missões, representações permanentes, o que é que está em pipeline? O que é que está pensado por parte do Governo de novas aberturas ao longo dos próximos tempos? Se já alguma coisa está pensado e o quê? Recentemente, a Comissão de Defesa, como eu estou nos Negócios Estrangeiros e na Defesa, estivemos em Bruxelas em reuniões com as organizações europeias e eu trago um exemplo concreto da defesa, mas também aproveitar aqui para o Sr. Ministro, pela sua experiência como eurodeputado, o que é que pensa aqui um pouco sobre uma problemática, uma preocupação que eu trouxe dessa visita. Porque nós, a certa altura, fomos visitar a Agência Europeia de Defesa e depois fomos visitar e reunir com a Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço. E eu deparei-me com uma problemática que eu tenho receio que isto depois aconteça num conjunto vasto de áreas, e o Sr. Ministro dos Estrangeiros deve estar atento a isso, que é, embora na teoria aquilo faça sentido, porque a Direção-Geral é para a Comissão, as agências é para a relação com os Estados-membros, mas na prática aquilo que nós vemos são redundâncias ou a canibalizarem-se, e depois causam-se entropias e as coisas não avançam. Na defesa sentiu-se claramente isto entre estas reuniões. Portanto, eu não sei se com a experiência que o Sr. Ministro tem, se este é um risco que é factual na defesa, se existe noutras áreas. Sobre política externa, a nota explicativa começa por dizer que no domínio da representação e ação externa serão perseguidos os interesses e objetivos estratégicos que orientam a política externa portuguesa. Tudo certo, em termos de política portuguesa e tudo o que está a seguir, a parte da Europa, a CPLP, ainda bem, mas depois surge uma pergunta natural, mas vai ser mais do mesmo? Vai ser tudo igual? E depois, quando avançamos mais para a frente, sobretudo no ponto da política europeia, profundamente das relações bilaterais, fala-se aqui, para além da política comum de segurança e defesa, também do aprofundamento da bússola estratégica, certo? E a bússola estratégica, e depois no ponto a seguir, manter reforço das relações bilaterais, tem um conjunto vasto de exemplos e depois o último tem vários países, um deles é a China. E portanto a pergunta é, como é que se quer reforçar a parte da bússola estratégica na nossa política externa, quando a bússola estratégica coloca a China como um rival sistémico? E queremos, ao mesmo tempo, reforçar as nossas relações com a China. Eu não vou estar aqui a elencar todos os exemplos de porque é que devemos estar preocupados com a China, mas deixo uma última pergunta.
do anterior governo, depois de surpreendentemente, pela positiva, terem dito que no 5G não podia ser equipamentos chineses, fez-se o desenvolvimento do contrato para a aquisição para os nossos portos marítimos de scanners. E está a decorrer o contrato de aquisição com uma empresa chinesa, para termos scanners chineses nos nossos portos marítimos. Eu não consigo perceber, por mais que investigue e pesquise, qual é o ponto de situação do contrato. A última informação que eu tinha era que o contrato tinha sido assinado, não estava implementado. Significa que não temos então ainda os scanners nos nossos portos marítimos? Estamos ainda a tempo de reverter este contrato que não deve avançar? Fica esta pergunta naquilo que é a nossa relação e as preocupações que temos de ter com a China. O último ponto, sobre Moçambique, Sr. Ministro. Qual é a posição do Governo português em duas vertentes? Primeiro, o processo e os resultados eleitorais, porque Portugal e outros países fomos muito céleres a falar, por exemplo, da questão da Venezuela, e sobre Moçambique há um silêncio. Não só sobre o processo e resultados eleitorais, sobre como aquilo que está a acontecer, que é uma repressão das autoridades sobre legítimos protestos da população. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. A palavra ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros para responder. Dispõe até 6 minutos. Faço favor, Sr. Ministro. Muito bem. Primeiro ponto, o ponto da língua. Evidentemente que a língua tem um valor económico. A língua é a língua mais falada no hemisfério sul. Não é no sul global, é no hemisfério sul. E, portanto, tem um valor económico enorme. Não há dúvida nenhuma. E não há dúvida também de que, hoje, quando nós falamos do ensino português no exterior, estamos sempre a falar de ensino português de herança, já não estamos a falar de nativos, quer dizer, estamos a falar de filhos. Mas não era disso que estávamos a falar. Portanto, aí estamos a falar de pessoas que ainda têm uma ligação afetiva e querem que os seus filhos mantenham essa ligação. Nós, designadamente, no caso da Espanha e da França, eu já tive encontros, no caso da Espanha, como sabe, isso é uma matéria que são as regiões, as comunidades regionais que definem, e há várias em que o português é uma segunda língua, e é uma língua ensinada nos liceus, nas escolas, e com interesse. Na França isso também é possível, entretanto mudou o governo e, portanto, terei o meu encontro, eu diria, digamos, prolongado, e não apenas daqueles pull-asides nos encontros europeus, agora no início de dezembro, no dia 4 ou no dia 5, vai haver Cimeira da NATO dia 3 e 4, portanto deve ser no dia ou 4 à tarde ou 5, Cimeira Ministerial, em Paris, já está agendado. E, portanto, nós estamos a tentar com esses países fazer de português uma segunda língua. Por exemplo, em termos universitários, chegar à Itália é espantoso, o universitário, que não é bem o nível que eu acho que nós queremos aqui. Embora seja melhor ter esse que nenhum, mas a ideia era ter uma segunda língua, como existe o espanhol, como existe o francês, ou o alemão, ou o italiano, em muitos liceus. É uma área na qual podemos realmente trabalhar bastante mais, e não há dúvida que aí o valor económico vem muito do nosso peso no hemisfério sul. Sem isso, teria menos importância, e é um ponto. Quanto à questão da rede externa, na questão da rede externa, eu aqui faria 2 apontamentos muito breves. Um que acho sinceramente que é muito importante, que é o Vietnã. Tem a ver, aliás, com a sua pergunta sobre a China também, porque está na região. Nós ali temos como uma embaixada tradicional, e aliás com grande peso, a Tailândia, mas no Vietnã, onde nós introduzimos, no século XVII, através dos nossos jesuítas, o alfabeto latino, e que, tal como no Oriente é impressionante, como no Extremo Oriente a memória de Portugal e o prestígio de Portugal é enorme e nós nem sempre o aproveitamos. É um país com 100 milhões de pessoas, é uma economia em grande crescimento. Eles próprios estão a fazer, neste momento, prospecções em Lisboa para terem uma embaixada. Julgo que esta seria uma evolução positiva. A outra solução, eu sempre defendi, fui crítico dos governos da AD no passado, que acabaram com as embaixadas dentro da União Europeia. Eu penso que, por causa da arquitetura europeia, teríamos interesse em ter, nos 26 países, agora são 26 mais nós, uma embaixada. Não temos. Mas termos uma embaixada, que é uma solução que outros países, de que eu falei, aliás, aqui, que outros países têm e que tem funcionado muito bem, seria, por exemplo, para os 3 Bálticos, temos uma embaixada em Lisboa, em que o embaixador todos os meses vai aos 3 países, em que tem aqui uma equipa a trabalhar para ele, em vez de termos, por exemplo, o de Helsínquia com a Estónia, o de Varsóvia com a Lituânia e o da Suécia com Riga, por exemplo.
E, se quer que lhe diga, o mesmo aplicado aos Balcãs, pelo menos aos Balcãs cuja candidatura está mais avançada. Estou a referir-me à Albânia, Macedónia do Norte e Montenegro. No caso da Bósnia-Herzegovina, a candidatura está condicionada. No caso do Kosovo, não há sequer ainda estatuto de país-candidato, mas temos um embaixador só para estes três, porque de repente tem. O embaixador de Viena trata das coisas do Montenegro, o embaixador de Roma trata das coisas da Albânia. O que é que isto significa? Significa que temos dois países que estão com processos para alargamento, que têm alguns contextos que são iguais, e temos duas embaixadas em postos relativamente importantes a tratarem destes como postos acessórios. Portanto, não podendo ter uma solução financeira e logística ideal, que era ter um embaixador em cada capital, termos um embaixador a partir de Lisboa, que todos os meses se desloca. Por exemplo, a Eslovénia tem isso connosco, eu devo dizer que funciona, é impressionante como eles fazem uma diplomacia mais ativa do que alguns que têm aqui a embaixada residente. Enfim, fica muito mal dizer isto aqui neste contexto, mas só para dizer que é um exemplo no qual nos podemos inspirar. E, portanto, isto para dar aqui esta questão. Quanto à questão de postos no futuro, por exemplo, o embaixador da Índia acha que nós devemos fazer um posto consular, não necessariamente um consulado, no Bangladesh. Eu tinha proposto o Nepal, ele acha que no Nepal a situação é mais fácil de controlar a partir de Nova Delhi, a Bangladesh não. Por exemplo, quando nós temos do Indostão estas correntes migratórias, temos que pensar numa rede consular, olhar para elas e, portanto, eventualmente isso estaria aqui em questão. Depois, enfim, eu já perdi algumas das perguntas, mas eu vou às duas que me parecem mais críticas por serem mais difíceis. Uma é a questão da China. É evidente que aquilo que a União Europeia tem não é o decoupling da China, é o de-risking da China. É isso que está na bússola estratégica. E, portanto, nós temos que manter relações com a China. Aliás, eu vou dizer o seguinte, vai haver todos os primeiros-ministros, o primeiro-ministro Sanchez ainda agora, o chanceler Scholz estiveram há menos de um mês todos na China, os ministros estrangeiros também. Portanto, nós não podemos desconhecer a China. Portugal tem uma relação antiga, tem aí um espaço próprio, tem Macau, tudo isso são coisas que são relevantes e, portanto, nós vamos manter com certeza uma relação com a China. Depois, a questão de Moçambique, até este momento, aquilo que nós temos feito sempre, ainda não existem os resultados finais oficiais, tem que haver proclamações, nós estamos a acompanhar a situação muito de perto, condenamos os 2 assassinatos que existiram, condenamos alguns atos de repressão, temos feito através da nossa embaixada também, enfim, os nossos contactos que obviamente nos competem e, portanto, neste momento estamos nessa situação ainda, mas evidentemente acompanhamos com uma grande vontade que as coisas corram bem, de que os resultados e as atas eleitorais apareçam, sejam todas publicadas, que haja pacificação e que as diferentes forças políticas dialoguem entre si para que Moçambique não regrida e possa dar um passo em frente. É um grande parceiro de Portugal, é um país ao qual temos uma ligação única e só podemos desejar que as coisas corram bem e, no que depender de Portugal, tudo faremos para ajudar a que esse diálogo seja possível e tenhamos uma solução em que o povo moçambicano não tenha que passar por mais nenhuma provação para lá daquelas que resultam, enfim, da história que nós conhecemos. Muito obrigado, Sr. Ministro.